Me chamo Eglantine Cesária, mais conhecida como Dedé de Boscó. Cheguei aqui no terreiro de Iemanjá nos meados de 1977. Introduzida aqui pela Festa de Caboclo Roxo, 15 de novembro de 1977, onde fui acolhida, que estou até hoje, nesta grande trajetória. Com o passar dos anos, nosso pai partiu para o Orum, que teve uma comandante, uma sacerdotisa antes de mim, que comandou esta casa durante 10 anos. E quando ela partiu também para o Orum, em 2014, quando foi 6 de janeiro de 2015, eu tomei a frente dirigindo esta casa até os dias de hoje, o Tambor de Mina. Fui feita pelo meu sacerdote, Jorge Babalaô, Pabossucó e Noxeuxum, os grandes mestres da minha vida, dentro do Tambor de Mina, onde agradeço por tudo que me vem dado até hoje, pelas mãos dessas grandes entidades. Isso é muito importante dentro da nossa cultura, tanto para nós como para a comunidade, porque o terreiro também ele é escola, não só para a espiritualidade, sim para acolher membro da comunidade. Como aqui já tivemos muitas oficinas, aqui nós fazemos ações sociais também, nós distribuímos sopas, então nós fazemos o social também. Além de acolher, nós também socializamos com as pessoas. E é muito gratificante isso para quem é de terreiro, quem é do Tambor de Mina, que tem uma trajetória dessa de cuidar das pessoas, não só na espiritualidade, mas também o material, o psicológico, enfim, só para quem vive que sabe essa grandeza que é a cultura afro-religiosa, que abrange tudo isso. Quem vive não tem explicação mais do que essa. Vivenciou, você sente gratidão, você sente energia, você sente axé, você sente vida, dando vida a quem precisa. E também quando perdemos vida, porque isso é de praxe, é o normal, né? A gente também perde um pouco daquela essência, mas logo depois o Odum recupera e a gente segue em frente uma nova jornada e continuamos a fazer a missão que foi nos dada pelos guias e os encantados. Isso não tem preço, só vivendo e vivenciando que nós temos as nossas tristezas, as nossas intolerâncias, temos intolerantes para com a gente, mas isso faz parte, porque nós já avançamos muito. Porque lá bem atrás era pior, porque tinha aquelas palavras chulas entre homens e mulheres, mas agora nós já avançamos muito, porque nosso pai hoje tem os grupos de mulheres de axé, homem de axé, renaf, tudo combatendo a intolerância. Mas os dois primeiros percussores de tudo isso chama-se Jorge Tassi de Oliveira e Euclides, pai Euclides. Eles começaram essa jornada de intolerância para calar, ia em praça, ia no deputado, governador, sempre para combater a intolerância religiosa. Infelizmente partiram, mas deixaram mais um legado para a gente continuar essa trajetória que nós estamos avançando e muito contra a intolerância religiosa. Isso a gente deve ao Olorum e a esses dois grandes mestres dentro da cultura afro-religiosa aqui de São Luís do Maranhão. E é isso que eu tenho a dizer, tem hora que eu me emociono, mas faz parte, porque quem vive esses momentos que a gente vive de transição, principalmente agora, né? E falando da religiosidade, a gente se emociona, mas faz parte.
O navio cau, o cau, navio cau, navio cau, navio. Tambor de Mina. O tambor de Mina é originário da África, veio do Golfo do Benin, né, por navios negreiros, com aquelas negras minas. Quando chega aportando aqui em São Luís, aí denominou-se tambor de Mina. E nós agregamos como religião para nós. O que aconteceu? Nós tivemos 2 instrumentos de 2 bocas, que são esses, cobertos com peles de bicho, de animais, que dá-se o nome de abatá. E temos o tocador, que dá-se o nome de abatazeiro. Essa é a nossa religiosidade, esse é o nosso início, o tambor de Mina. Aí que vieram os voduns, os orixás, os encantados, e permaneceram diretamente na ilha, também denomina-se como uma ilha encantada, a Ilha dos Voduns, aí originário da religiosidade e do tambor de Mina, que veio da África diretamente para o Brasil, mas nós agregamos e tivemos para nós como religião. Essa é mais a ressalva que faço. Eita, Vodun na mina de tan, Eita, Vodun na mina de tan, É muito difícil. Em todo local, é difícil lidar com pessoas, principalmente dentro de um sagrado, né? Que, além de pessoas, tem os voduns, que nós temos que reajustar, dar equilíbrio. Mas, como eu sempre digo, vodum, ele só dá a carga a quem suporta o carrego, né? E ele lapidou e fez a coisa certa. Hoje, eu sou mais tranquila, mas já tive muitas situações que eu tive até vontade de desistir. Mas sempre a gente olha para dentro e vê que não é só nós. Nós temos pessoas a cuidar, como o médico cuida do paciente, a mãe cuida do filho, que na realidade são nossos filhos, que nós temos que acolher, todos com suas diversidades, mas que nós temos que entender e compreender. E isso, para mim, é suficiente para eu seguir em frente com a missão e que eu fui honrada, que para mim foi um privilégio, né? Porque todos são, mas poucos são escolhidos. Então, essa trajetória a gente tem que levar. E eu levo com muito amor, muito carinho e com muita gratidão também. Muita gratidão. Só tenho gratidão pela minha religiosidade, pelas minhas entidades e por tudo que elas fazem em minha vida. É uma bata, oda, biloloyo. É uma bata, oda, biloloyo. É uma bata, oda, biloloyo. É anual. É de janeiro a dezembro, que nós temos a festa de Santos Reis, de São Sebastião, que é de Leigo Chapanã. Temos março, a festa de São José, que é D. José Floriano. Temos maio, que é a festa dos Pretos Velhos, que é 13 de maio. Temos junho, que é um grande mês festivo de uns grandes xangores de dentro dessa casa, que é Santo Antônio, São João e São Pedro, os grandes xangores. E temos também a festa de julho, que é da grande baluarte também dentro dessa casa, que é no Xioxum, e Vó Missã, a vovó das entidades. E temos 2 grandes festas dentro deste ilê, que é a festa do Divino Espírito Santo e Senhora Emanjá, que é no dia 8 de dezembro.
mas a mais cultuada e a mais festejada com grande louvor e fervor é o Divino Espírito Santo, que começa 10 de agosto e vai até 1º de setembro, com os tambores, os meninos caracterizados os impérios, levantamento de mastro, é toda uma programação, uma festa muito bonita. E temos setembro, que é a festa de um dos grandes baluartes também dentro deste terreiro, que chama-se Dom Miguel Rei da Gama. Temos o mês de outubro, o mês que nós estamos agora, Santo Expedito, Santa Teresinha, um dos grandes mestres também de nossa cultura, aqui dentro do terreiro. Vai vir novembro, que é 15 de novembro, que é a festa de um dos grandes índios que passaram em cima do nosso Pai de Santo, que chama-se Caboclo Roxo. E quando chega o mês de dezembro, que é a festa, uma das festas grandes, que é da nossa mãe, Iemanjá, que nós fazemos uma oferenda, damos um presente a ela no dia 8. Nós enfeitamos uma grande cesta, botamos flores, frutas, perfumes, espelhos. Aí vamos para o alto mar presentear nossa grande mãe, com cânticos, com toques, e é uma festa muito bonita. E assim a gente vai levando o legado que o nosso pai deixou, continuando até o dia que Vodun quiser. A nossa festa do Divino é composta de 10 impérios. Eu só queria acrescentar mais isso. É rei, rainha, mordomos e mordomas. É uma festa tocada por caixas, aquelas caixeiras, que o instrumento, uma caixa de 2 bocas, coberto também com pele de animais, que tem aquelas mulheres preparadas, que damos o nome de caixeiras, que fazem toda a reverência ao Divino Espírito Santo com cânticos, entoados por elas, que só elas entendem, que é uma coisa muito bonita e que dá o brilho essencial numa festa do Divino. Ela reverenciando, que na realidade as crianças são reis, que elas estão reverenciando através do Divino Espírito Santo, e fazem a festa bonita. É o dia todo, tem a mesa de bolo, tem a comida que é ofertada, como quando a gente recebe a oferta, que se diz esmola do Divino, a gente reveste em comida para agraciar os convidados, amigos, e quem se faz presente numa festa de Divino Espírito Santo. E é muito bonita a essência de como é feito dentro do terreiro, a essência de como é a participação da comunidade, porque a comunidade aqui, para conosco, é maravilhosa. Nos acolhe, quase 15 dias de festa ou mais, mas está todo o tempo junto conosco. E é muito gratificante. Meu nome é Arenilson Soares Paurá, sou abatazeiro daqui do terreiro de Iemanjá, onde hoje sou o contraguia, o abatazeiro contraguia da casa, tá? E estou aqui para falar um pouco da trajetória que eu resido dentro do terreiro. Alô, Zé Guiô, falou Zé Guiô, cocorocô, aicô, fala Oxum, Zé Guiô. Eu saí na festa do Divino Espírito Santo, de São Luís de França. Saí 5 anos na festa, tá? Fui mordomo até chegar ao reinado. Fui rei de São Luís de França, tá? Quando eu cheguei aqui, eu era bem pequeno, vim com minha mãe, que era dançante da casa, entendeu? E aí, até hoje estou aqui.
Aê, urucum, é uma de lá em lá. Aê, urucum, uma de lá em lá. A gente tem o tambor guia, que esse tambor guia é o tambor de Senhora Iemanjá, tá? É o tambor que começa o toque. Nós temos o tambor contra guia, que é o tambor de Dom Luiz, tá? Aí nós temos outro tambor, o terceiro tambor, que é o tambor de Xangô, também. E temos o tambor de Seu Guerreiro, que é o tambor da mata, tá? É os tambores que a gente preserva, a gente zela, e é o tambor que a gente toca direto, que a gente toca um drobado, a gente toca um valsado, a gente toca um corrido, a gente toca um repinicado, tá? São esses toques que a gente toca aqui dentro do tambor de mina, entendeu? E é um zelo muito grande que a gente tem que ter por eles. Porque sem um tambor, não tem o ritual. Então, esses que são muito preservados dentro do tambor, dentro da casa aqui. E também nós temos o ferro, que é o que começa a chamar, quando a Mãe de Santo começa a doutrinar, tem um ferro, que é tocado primeiro. E nós temos a cabaça também, que também é acompanhado junto do tambor, entendeu? Nesses ritmos que eu falei agora, que é o valsado, o empinicado, o corrido e o drobado. Saudações a todos e todas da casa Iemanjá. Eu sou Maria da Guia Viana, sou professora da Universidade Federal do Maranhão, vinculada ao curso de Licenciatura em Estudos Afro-Brasileiros e Africanos. E hoje eu estou aqui enquanto moradora desta comunidade. Há meio século, há 50 anos, moradora e participante de toda a movimentação que há em torno dessa vizinhança, que é a nossa vizinhança, que é cultural, que é religiosa, e aqui nós estamos com esse convite, que para nós é uma honra. Por quê? Porque esta casa, a Casa de Iemanjá, é uma referência na nossa comunidade. E essa referência é tanto no cunho enquanto situacional, porque quando nós precisamos fazer uma referência de localização, a primeira coisa que se diz é: eu moro próximo ao terreiro de Iemanjá. Assim como também é uma referência enquanto o vínculo religioso que essa casa tem. Então, é uma casa acolhedora. O terreiro de Iemanjá é uma casa acolhedora. E quando se pensa nesse vínculo, nós vamos trazer aqui memórias. E a primeira memória é da minha infância, do que era dito dentro da minha casa residencial e o que se passava para nós no nosso imaginário infantil. Porque numa época em que se ouvia as minhas irmãs maiores, nós vamos olhar hoje o tambor da casa de Jorge. E eu, ainda muito criança, dizia: eu quero ir. E era-me dito: criança não. Criança nesse momento não. E aí nós ficávamos naquele imaginário, mas tinha o dia em que as crianças podiam estar aqui, que eu podia estar aqui, dia de Cosme e Damião. Eu vi as crianças participarem da festividade do divino
Então, criança pode estar lá também. E aí vem outros vínculos. Essa casa é uma casa que é respeitada na nossa comunidade. Respeitada porque ela traz, nas suas ações, que são várias, as ações não se limitam só ao culto religioso. As ações vão para além em prestação de serviço para a comunidade. E numa dessas prestações de serviço na comunidade está o serviço da cura. Cura espiritual, cura física. Nós falamos, pensando no primeiro momento de Jorge de Itaci, como nós chamávamos? Jorge Babalaô, mas acima também de Jorge Babalaô, o Jorge Curador, que recebe o dom de interceder por várias curas espirituais na nossa comunidade. E nesse processo, agora mais atual, nós temos o matriarcado, as mães, né? Hoje, mãe Dedé, tivemos 2 mães anteriores, posterior ao desencarne de Jorge. Mas a presença do que é a essência dessa casa, vinculada ao seu fundador, ela é muito forte. Ela é muito forte. Os guias e os filhos de santo dessa casa, eles trazem uma missão com esta comunidade. Não dá para falar da fé em Deus, do bairro Fé em Deus, sem estar consciente de que essa fundação dessa casa aqui, ela é um eixo de fortalecimento dessa comunidade. E essa casa, ela não se fecha só no culto que aqui se dá. Ela faz um diálogo com as outras religiosidades existentes aqui. Então, os braços são irmanados quando a capela vinculada ao catolicismo necessita, que é a nossa capela de Nossa Senhora Aparecida, e que recebe a união desses que são os filhos daqui, desses que são a mãe daqui, é uma casa que está aberta ao diálogo. As outras denominações religiosas, ao passarem por cá, passam com respeito. E nós, que somos comunidade, que também, nesse diálogo religioso, interreligioso, nos fazemos presente nesta casa. Ora dentro do espaço terreiro, ora na janela, ora passando espiando, mas nós temos a consciência da importância desta casa e nós temos o respeito, acima de tudo, dos mais velhos aos mais novos que sentam na tribuna desta casa. Porque a essência que vem de Iemanjá, que vem das águas, está também nas matas, está também em todos os elementos que essa casa traz, mas o que eu quero pontuar, que traz dessa memória afetiva que se tem dessa casa com a comunidade, é o que nos faz chamar a casa de Jorge Curador. São os benefícios que nós recebemos com curas espirituais e curas físicas, que de lá para cá, nessa transição, se mantém com os filhos desta casa. Eu me sinto honrada e agradecida por dar esse depoimento, porque nós nos sentimos, enquanto comunidade, parte desse terreiro de Iemanjá. Biné
José Gomes Abinocô, do terreiro de Iemanjá. Sou filho de Jorge Babalaô. O terreiro de Iemanjá foi fundado em 8 de dezembro de 1958. Nós somos descendentes do terreiro do Egito. O terreiro do Egito é situado hoje um espaço de memória no Porto do Itaqui, do outro lado do Porto do Itaqui, na comunidade Cajueiro. O terreiro do Egito, ele é datado, segundo algumas informações, e Pai Jorge também já nos dizia, entre 1860 a 1870. E foi fundado pela nossa bisavó Basília Sofia. E nossa avó, Mãe Pia de Toiaverequete, foi que continuou por mais de 50 anos frente ao terreiro do Egito. O terreiro do Egito foi o primeiro terreiro de Tambor de Minas a fazer dar os remédios que é a feitura para os homens. Então, os primeiros homens que foram feitos no terreiro do Egito foi Pai Jorge Babalaô, de Iemanjá, e D. Luís Rei de França, meu tio Pai Euclides Talabian, meu tio Manuel do Pão de Açúcar e meu tio Manuel Memeia de Guimarães, como também algumas tias minhas, como Mãe Denira e outros, que foram feitos também por Mãe Pia. Só que nesse período os homens eram feitos seus remédios, preparados, como elas diziam, e automaticamente abriam suas casas. E foi quando as velhas mineiras, como o Pai Jorge colocava, assentou o terreiro de Iemanjá aqui na comunidade da Fé em Deus. E desde aí, Pai Jorge também foi muito aberto dentro do Tambor de Minas. Como nossa religião é uma religião que agrega, que recebe, que acolhe, acolheu todos os meus irmãos e irmãs de santos, e a casa foi seguindo. Foi um homem que se dedicou ao Tambor de Minas. Nós somos Mina Nagô e Cambinda, toda a religião há anos, e era uma preocupação dele por todo esse tempo, que quando ele partisse, continuasse o que nós continuamos hoje, esse grande legado que ele deixou, que com a partida dele em 2003, Mãe Florência assume, e depois Mãe Florência também parte para o Orum, e Mãe Dedé de Boçucó continua hoje na direção do terreiro de Iemanjá. E nessa trajetória de Pai Jorge, ele também tem no currículo dele de trabalho, porque também foi um homem que sempre trabalhou, ele era professor de educação artística, foi funcionário público, ele dirigiu a Cafua das Mercedes mais de 30 anos, e ele também era um artista que pintava. Então, ele retratava através das suas visões, através das intuições e do que os voduns e orixás traziam para ele. Ele retratou isso numa coleção de orixás, voduns e gentil, que ele doou ainda em vida para o Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Filho, 40 telas, que hoje faz parte do acervo. E Pai Jorge também contribuiu muito quando estava na Cafua, com o poder público, na busca de coleções de referências africanas, que hoje também é exposta na Cafua. E Pai Jorge também, ao longo da vida também, ele teve algumas obras, como um livro que ele lançou, Orixás e Voduns, e também um CD em Barabô, a Mina do Maranhão, e um DVD Jorge Babalaô. Então foram trabalhos que, junto com os filhos de santo, com a própria comunidade científica e a comunidade da Fé em Deus, amigos, nós construímos todo esse trabalho. Então, Pai Jorge sempre foi esse homem com essa grande dinâmica e referência. Ele também contava que o terreiro de Iemanjá, lá pelos anos 70, ele
colocou aqui, o primeiro trabalho que o terreiro fez foi com um curso de corte e costura e uma escolinha comunitária para as pessoas carentes da comunidade. Então a gente vê que ele sempre teve a preocupação com a comunidade, com essa relação com a comunidade. Tudo que ele pensa na comunidade. Tanto que a praça que é em frente ao terreiro foi um pedido, uma solicitação dele para a comunidade, para seus vizinhos. E essa praça hoje, ela tem a função para toda a comunidade, para a congregação de todas as religiões, de todos os espaços, tanto cultural quanto religiosos, quando é preciso. E essa mesma praça foi denominada Praça Jorge Babalaô, uma homenagem que a própria comunidade, o povo do terreiro de Iemanjá, buscou para esse grande homem e essa grande referência que foi Jorge Babalaô na comunidade da Fé em Deus. Porque ele, de certa forma, me preparou para que eu pudesse contribuir para que o terreiro de Iemanjá e o grande legado que ele deixou no Brasil pudéssemos continuar, levar o nome do terreiro de Iemanjá, o nome dele. Ele deixou filhos e filhas de santo, que são meus irmãos, minhas irmãs, meus sobrinhos e meus netos de santo em várias cidades do Brasil. Em Belém do Pará, Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, Piauí, Rio Grande do Sul, na Guianas Francesas. Então, foram sementes que saíram aqui do terreiro de Iemanjá, o Ilê, Axé e Emoá. Então, foi muito importante para a própria comunidade, porque nós, com essa relação que a comunidade tem conosco há mais de 63 anos, é o que nós temos aqui na Fé em Deus, nós temos uma relação de compartilhar, uma relação de congregar com a própria comunidade. A comunidade, além de nos apoiar, nos acompanha em todos os trabalhos que nós fazemos, tanto quanto religioso, tanto quanto cultural, porque nossa programação, como a mãe Dedé falou, do nosso calendário, nós somos acompanhados pela comunidade. E agradecemos muito também todo o reconhecimento através das academias, das escolas, muitas das vezes do poder público, da iniciativa privada através dos seus programas e projetos. Precisamos de mais apoio para a gente poder também potencializar muito mais os trabalhos que nós desenvolvemos dentro do terreiro. Estrela luzente, prodígio da graça do Onipotente. O terreiro de Iemanjá, Ilê, Axé e Emoá, eu, Biné Gomes Abinocô, queremos agradecer ao SESC, ao projeto Identidades Brasilis, por esse momento, é a oportunidade da gente falar do tambor de Mina e do terreiro de Iemanjá, Ilê, Axé e Emoá, nesse grande projeto, para que também outros terreiros e a comunidade religiosa tenha a oportunidade de participar e de conhecer. Axé, axé, axé. E eu, Eglantine Cesária, mãe Dedé de Boscó, agradeço imensamente pela essa grande iniciativa do SESC, não só para com esse terreiro, e sim para com muitos outros que também tenho certeza que fazem parte. E que a intolerância se acabe, porque nada é eterno. E Deus sempre prevalece. Ele é único, independente de religiões. Obrigada. Abê, 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 sororó, abê, chegou, abê, sororó, abê, 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 sororó, abê, chegou, abê, sororó, abê, 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 sororó, abê, chegou, abê, sororó, abê, 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 sororó, abê, chegou, abê, sororó.